Olá pessoal, uma boa noite. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Estamos retornando com as nossas costumeiras lives de segunda-feira. E hoje nós iremos estudar a metafísica. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo, meu caro. Tudo bem contigo? Vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando. Em seguida, nós já começamos a nossa aula de hoje. Boa noite, meu caro. Tudo bem, sim, meu caro. Tudo bem. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tudo certo? Que bom, muito obrigado, meu caro. Boa noite, Mari, seja bem-vinda. Vamos aguardar mais um pouquinho, nós já iniciamos a nossa live de hoje. Boa noite, José, seja bem-vindo, meu caro. Então, vamos hoje então começar o nosso estudo, como de costume, pedindo que Deus nos abençoe, nos ilumine nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, então, a nossa live, a nossa aula de hoje será sobre a metafísica. Hoje nós iremos buscar entender o que é a metafísica. Definir a metafísica. Vocês podem, durante a aula, durante a live, fazer perguntas, questionários, dúvidas, mandar aqui objeções, que eu vou respondendo na medida do possível. Boa noite, meu caro Rafael. Aproveitem, certo, para compartilhar, para mandar essa live, essa aula para os conhecidos, os amigos, os interessados, os intrometidos que vocês conhecem, certo? Só mandar aqui, um aviãozinho, que a live vai para mais pessoas e assim mais pessoas têm acesso ao meu conteúdo, acesso à boa filosofia clássica e perene. Compartilhem essa live, por favor, e, se possível, marquem também aqui as pessoas nos comentários para que elas possam chegar à nossa aula de hoje. Boa noite, Priscila. Então, muito bem, como eu disse, hoje nós iremos buscar entender um pouco o que é a metafísica. Bom, a metafísica, ela tem a sua origem praticamente junto com a filosofia, certo? Nós não podemos separar o estudo da metafísica e o estudo da filosofia. Por quê? Porque desde os primórdios, desde o início da filosofia, ela surgiu com a intenção de encontrar um princípio primeiro, chamado de arqué, certo? Um princípio primeiro fundador, basilar, elementar de toda a realidade, certo? Não era qualquer princípio, mas o primeiro princípio, o princípio fundador. Boa noite, Samantha. De toda a realidade. Então, a filosofia já nasce com esta intenção, de encontrar algo que não estava dado, que não era evidente para os nossos sentidos, certo? Então, algo que está, como nós podemos ver
mais adiante veremos daqui a pouco, algo que está para além do que eu sinto, para além do que eu percebo, para além do que eu experimento. Algo metafísico. Tá? É importante que vocês saibam, de saída já, que a metafísica, antes de tudo, ela é um livro. Um livro, certo? Existe um livro que é a Metafísica de Aristóteles, que foi justamente a obra de Aristóteles que trata de problemas, de investigações, de discussões, de princípios que estão para além da física, né? Muitos dirão que a metafísica ela é o estudo dos primeiros princípios da realidade. Veja, o estudo dos primeiros princípios da realidade, daquilo que é fundante, daquilo que é elementar, sem o qual nós não poderíamos compreender nada da realidade. Aqueles que são meus alunos, aqueles que me acompanham, que fazem parte da confraria, que fazem os meus cursos, já entendem e compreendem isso, que existe na realidade, que existe, boa noite pessoal, sejam bem-vindos, que existe no mundo e nas coisas algo que é essencial e coisas que são acidentais, que podem ser e que podem não ser, que existem sempre em outro, que estão em outro, certo? Então, existe na realidade, nas coisas que estão à nossa volta, alguns princípios que sem os quais a realidade não seria. Não seriam, né? E a metafísica, ela é justamente esta ciência que estuda estes princípios, certo? A metafísica, de certo modo, ela surge como uma resposta ou um complemento aos problemas físicos, certo? Aos problemas da natureza. Os primeiros filósofos chamados de pré-socráticos ou filósofos da physis, eles tinham como, podemos dizer, objeto de estudo as coisas deste mundo, as coisas físicas. Né? Por quê? Porque eles pensavam, boa noite Rafael, eles pensavam que nós poderíamos explicar a realidade que nós vemos por meio de algum elemento físico, certo? Né? Por exemplo, Empédocles pensava que o primeiro princípio, arqué, de toda a realidade, o princípio fundante, era a união entre os quatro elementos. A união entre os quatro elementos. Água, ar, fogo e terra. Né? Tales de Mileto pensava, por exemplo, que era a água. E assim por diante. Todos esses pensadores, ao buscar este primeiro princípio fundante de toda a realidade, afirmavam que este princípio era algo físico, certo? Material, que se confundia com a realidade material à nossa volta. Bom, todavia, a filosofia, o pensamento filosófico, ele foi avançando nesta investigação e nós chegaremos a disputa entre Heráclito e Parmênides. Né? Heráclito afirmava que este princípio fundante de toda a realidade era um movimento, né? Era a passagem de algo para outro algo, a transformação, a constante mutabilidade da realidade. Né? Segundo Heráclito, não haveria nada na realidade que seria estável, mas a realidade seria um constante movimento. Né? Bom, para responder a isso surge a filosofia de Parmênides. Parmênides chega ao conhecimento do ser. Com Parmênides, nós podemos dizer que a metafísica, ela deixa de ser uma simples aspiração,
uma simples procura, uma simples busca, e ela encontra o seu fundamento, que é o ser. Ou seja, tudo aquilo que é, tudo aquilo que existe. Com Parmênides, nós chegamos a um princípio que irá passar para toda a história da filosofia posterior. Este princípio é o ser. Parmênides dirá que, em verdade, o princípio íntimo, fundador, a própria palavra princípio já diz isso, Princípio, aquilo que sustenta. Boa noite, Sandra. O princípio fundador da realidade é o ser. A mudança, como diz Heráclito, ela é apenas aparente, segundo Parmênides. Mas o que existe realmente é o ser. E o ser, ele é o que fundamenta, é o princípio primeiro de toda a realidade. Então, aos poucos a filosofia foi avançando, a busca por esse primeiro princípio constituinte de toda a realidade foi se desenvolvendo até nós chegarmos em Parmênides. Com Parmênides nós temos a descoberta do ser. Até então os filósofos tinham ficado no parecer. No parecer, no que é sensível, no que é material, que é, mas não é, que é agora, mas já muda, e assim por diante. Com Parmênides nós temos a descoberta do ser, certo? Então, podem escrever aqui perguntas, comentários, dúvidas, fiquem bem à vontade, tá? Compartilhem essa aula, essa live para os amigos, conhecidos de vocês, para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Bom, então, todos os homens, por natureza, desejam saber, como diz Aristóteles no início da sua Metafísica, essa obra que nós estamos aqui hoje nos entretendo com ela, digamos assim. Sinal disso é a nossa necessidade de conhecermos pelos sentidos, mas também de conhecer a realidade para além do que é sensível. Para além do que é sensível. A descoberta da metafísica está associada justamente ao que é superior ao sensível. A descoberta da metafísica está associada justamente ao que transcende as características e os fundamentos sensíveis da realidade, mas que já estão contidos nessa realidade sensível. Isto é, existe uma ciência, vejam, existe, segundo Aristóteles, se a nossa realidade que nos cerca se explicasse somente por substâncias físicas, materiais, nós explicaríamos a realidade com a ciência física, com a física. Mas, por quê? Por detrás do que é sensível, como diz Platão já, por detrás da realidade sensível, existe algo que é metasensível, que é suprassensível, que transcende e que sustenta, que apoia a realidade sensível, e isto é o mais importante, aquela ciência que estudar a isso será a ciência mais elevada e a ciência mais importante. A física estuda os entes sensíveis, o mundo físico, as substâncias sensíveis. Mas as substâncias sensíveis não se explicam por si mesmas. Por exemplo, quando eu vejo esta caneca, se eu me ater somente na matéria, na cor, no peso, na largura, no cheiro, no tamanho, eu não conseguirei dizer o que isto é. Mas é. Ou seja, existe algo nesta caneca que está para além do sensível, para além do material, para além do que é palpável pelo meu corpo, que é descoberto pela inteligência, que é a própria essência,
que é o que isto aqui é, a substância. Os meus sentidos captam os acidentes. A inteligência capta a substância, aquilo que subsiste por si mesmo, que é por si mesmo. E este conhecimento, vejam que interessante e que bonito, é um conhecimento metafísico. É o mais importante desta caneca. Se ela não fosse, se não possuísse uma substância que a define, ela não teria cor, não teria cheiro, não teria tamanho, não teria peso, não teria nada. Então, por isso que a metafísica será esta ciência que trata destes primeiros princípios da realidade, sem os quais nada é, sem os quais nada será. Alguma pergunta até aqui? Podem escrever aqui nos comentários, tá bem? Fiquem à vontade. Bom, então vamos tentar definir o que é a metafísica precisamente, tá? A metafísica, segundo uma definição clássica, é a ciência do ser enquanto ser. A metafísica é a ciência do ente enquanto ente. Tá? O objeto formal da metafísica é o ente enquanto ente. O objeto material é toda a realidade. Mas o metafísico, ele quer conhecer, ele quer entender o que é isto, o ente. O que é isto, o ente, né? O que é o ente? Este é o ponto principal da investigação do metafísico. Entender, sim, que isto aqui é um ente. Que isto aqui é um ente. Que isto é um ente. Que isto é um ente. Muito bem. Mas são entes particulares. A metafísica não está interessada em entes particulares. A metafísica está interessada naqueles princípios que explicam toda a realidade. E principalmente entender o que é o ente. O que é? O que é isso, ente? Essa é a grande pergunta, a pergunta que vale 1 milhão, digamos assim, né? O metafísico, ele busca entender o que é isso, o ser. Isso mesmo, Jefferson. Então, o que é isso, o ente? Né? O que é isto que possui ser? O que é o ente que possui ser? Então, alguns diriam que a metafísica é o estudo dos primeiros princípios. Ora, esse modo de ver a metafísica não está errado, pois pelo estudo e busca dos primeiros princípios, nós chegamos ao ser. Então, estudar a metafísica é estudar os primeiros princípios do ser. E assim, chegamos ao ser enquanto ser. Veja. Quando nós olhamos para a realidade, quando nós olhamos para as coisas, a primeira coisa que a nossa inteligência capta, diz Santo Tomás de Aquino, é o ser. A primeira coisa. Depois é a essência. Mas a primeira coisa que nós captamos é o ser. Só que esse conhecimento do ser, ele é um conhecimento ainda neste primeiro ato confuso e bastante complexo. Ele não é evidente. Ele é evidente, mas ele não é ainda, ele não está como que esclarecido. É preciso uma investigação da inteligência para esclarecer, entender o que é isto, o ser. Né? O ser, ele se impõe sendo, justamente, né? Ele se impõe sendo, mas a nossa inteligência só irá o conhecer após de larga, dolorosa, sacrificosa meditação, reflexão. Apesar de que sem ele nós não podemos compreender nada. Ou seja, dinamicamente, qualquer pessoa, por mais simples que seja, ela vive o ser. Ela é ser e ela conhece o ser. Mas,
na medida em que os homens tentam e se põem a meditar, a refletir sobre o que é isto, o ser, esta meditação, esta reflexão, ela exige bastante esforço. E pouquíssimos filósofos, pouquíssimos pensadores foram capazes de entender realmente um pouco do que é isto, o ser. Bom, muitos estudantes pensam que estudar a metafísica, que ao estudar a metafísica, nós estamos estudando Deus. Muitos cometem esse erro, tá? Não necessariamente. Pois, chegar até Deus é um resultado do estudo do ser. É um resultado, é uma consequência. Mas ao estudar a metafísica, nós estamos estudando o ser. E volto a dizer, o que é o ser? O ser é tudo aquilo que é. Tá? E o que é isto? Entender isso. Por que há o ser e por que não há o nada? Como que se divide o ser? Quais são as propriedades do ser? Quais são as propriedades que acompanham toda a realidade? Quais são as categorias do ser? Boa noite, Padre. Sua bênção. Na metafísica, nós estudamos noções como ato e potência, matéria e forma, essência e existência, causa e efeito, substância e acidentes, categorias do ser. E após estudar esses princípios ou noções do ser, a boa filosofia chega até Deus. Ou seja, por exemplo, compreendendo bem as noções de ato e potência, né, nós, através da reflexão e observação do mundo e dos entes à nossa volta, nós chegamos à necessidade de que haja um ato puro, aonde não haja nenhuma potencialidade, aonde não haja potência nenhuma. Este ser é Deus. Então, da observação do estudo do ser e dos modos de ser no mundo, nós podemos chegar a Deus, mas é uma consequência árdua, é uma consequência de um longo esforço. Ou seja, partindo desses princípios que fundamentam toda a realidade, ato e potência, matéria e forma, causa e efeito, todo efeito é causado, né? Todo efeito possui uma causa, a causa é anterior ao efeito. Ou seja, na busca das causas, nós vamos investigando, raciocinando, refletindo, até chegarmos à causa primeira, que é Deus. Então, nesse sentido, a metafísica, sim, ela nos conduz a Deus. Né? A boa metafísica, ela vai, sim, conduzir a nossa inteligência até Deus. E é isso que fez, por exemplo, Aristóteles. Né? É isso que fez Platão. E é isso que fizeram, claro, os escolásticos, a patrística, mas já apoiados no dado da revelação. Tá bem? Bom, nessa questão, quando conhecemos as coisas, fazemos isso pelo conhecimento que o próprio Deus tem delas? Nessa questão, quando conhecemos as coisas, fazemos isso pelo conhecimento que o próprio Deus tem delas? Eu não entendi a pergunta, meu caro Jefferson. Não entendi. Se tu puder reformular, eu te agradeço, tá? Bom, então, a partir do conhecimento do ser e das propriedades do ser, nós iremos, sim, poder chegar a conhecer a Deus. Será um resultado, como eu disse antes. Bom, agora vem uma pergunta que alguém poderia fazer aqui, professor. Quem foram os fundadores da metafísica? Quem foram os fundadores da metafísica? Alguém poderia chutar aqui, escrever quem foram os fundadores da metafísica? Ou, se alguém souber, pode escrever aqui nos comentários, fique à vontade.
Platão. Rafael citou Platão. Tudo bem, mas alguém tem algum outro chute? Aristóteles. Quaderna. Qual que é o seu nome, meu caro? Seu nome, por favor. Aristóteles. Bom. São três, né? São três os fundadores, os pais, de certo modo, que descobriram a metafísica. Claro que esse conhecimento ele foi se aperfeiçoando ao longo... Certo, Ricardo? Seja bem-vindo, meu querido. Esse conhecimento ele foi essa descoberta da metafísica enquanto uma ciência daqueles primeiros princípios da realidade, ou seja, do ser enquanto ser, que busca entender o ser enquanto ser e encontra aí neste conhecimento a sabedoria primeira, a sabedoria mais alta e elevada. Podemos fazer uma escadinha, tá? Parmênides já vislumbrou certo aspecto do ser. Parmênides comete o erro de entender o ser univocamente, ou seja, tudo é ser. Em Parmênides não há distinção entre o ser acidental e o ser substancial, entre o movimento da matéria e a estabilidade da essência e das formas, né? Em Parmênides não há essa distinção, mas com Parmênides nós já descobrimos que há o ser, sem o qual nós não entendemos nada, e sem o qual a filosofia, o conhecimento, a ciência se apoia no ceticismo. Sem o conhecimento do ser, tudo se torna relativo, porque tudo é instável, tudo muda. Não há nada estável. Então, Parmênides já nos dá um passo muito elevado e muito importante, né? Para a ciência, para a filosofia e para a inteligência humana, para o intelecto humano. Bom, mas é com Platão que nós teremos, sim, de certo modo, um passo muito mais profundo em direção do conhecimento da metafísica, tá? Platão, ele institui o que ele chama de segunda navegação. Segundo Platão, os filósofos pré-socráticos, eles, ao investigarem o mundo físico, eles estavam fazendo, e ao investigarem o mundo físico e explicarem o mundo físico a partir de elementos físicos mesmos, a terra, o ar, o fogo, a água, né, explicarem a realidade a partir desses elementos, eles estavam fazendo como que a primeira navegação, ou seja, eles estavam sendo como que conduzidos pelos ventos, né, sendo levados pelos ventos. Mas Platão, ele diz que esta navegação ela é insuficiente para realmente explicar o que fundamenta a realidade mesmo, e o que é mais importante. Então ele diz que é preciso fazer uma segunda navegação. Uma segunda navegação, que é feita a partir me fugiu a palavra agora, os remos, né? É preciso que o homem reme, faça esforço, reme com força, com a sua força, para descobrir algo para além da física, para além do mundo físico. E Platão afirma que com esse esforço da inteligência humana de se voltar sobre si mesmo e, né, no próprio mundo das ideias, no mundo das essências, encontrar aquilo que é mais importante na realidade física, que é aquilo que ele chama de forma. Ou seja, existe nas coisas algo que é sensível, acidental, material, e algo que é inteligível, essencial, que ele chama de forma. Então, somente com este esforço da nossa inteligência nós podemos
como que sair da caverna, sair das ilusões, sair das opiniões, sair da imaginação e aprender aquilo que é realmente essencial na realidade. Tá? E com isso, Giovanni Reale, por exemplo, afirma que o Platão ele fundou a metafísica, tá? Porque ele descobriu o mundo dos princípios suprassensíveis, o mundo dos primeiros princípios que estão para além dos princípios físicos. Tá? Então, segundo este comentador que eu indico a vocês, o Giovanni Reale, um excelente comentador da história da filosofia antiga, sobretudo, Platão tem aí o seu valor, né, nessa descoberta, entre outras, mas esta nasce com ele. Deixa eu voltar aqui e ver a pergunta do... Meu caro, nós conhecemos, eu ia chegar agora em Aristóteles, tá? Nós conhecemos as essências das coisas, aquilo que é essencial nas coisas mesmas, tá? E nos adequamos a elas, né? O nosso intelecto produz um conceito a partir do que é abstraído das coisas mesmas, certo? Né? E aqui neste ato, o que nos ilumina é o que Aristóteles chama de intelecto agente. É o intelecto agente que é como que uma luz natural intelectual que vai sob o fantasma sensível, apreendido pelos nossos sentidos externos e internos, e capta a essência das coisas. Tá? Neste ato, né, o homem alcança a realidade, a essência das coisas, não se voltando para uma luz, uma iluminação divina, nem para um mundo suprassensível, o mundo das formas, mas pela sua própria luz natural, pelo seu próprio intelecto agente, posto na nossa alma por Deus, nós nos tornamos capazes de conhecer as coisas, as essências das coisas, nas coisas mesmas. Tá? E quando nós definimos, conceituamos, julgamos, nós estamos julgando o que as coisas são, as coisas em si. Uma inteligência ordenada, ela conhece assim. É deste modo que o homem conhece. Tá? Então, não é só uma semelhança. Tá? O nosso conhecimento não é só uma semelhança ou uma aparência, mas é o conhecimento das coisas mesmas. Muito bem. Então, boa noite aos que estão chegando agora, né? Quem quiser compartilhar essa live, comentar, fique bem à vontade. Quem quiser tirar print também, me marcar nos stories depois, né? Para que mais pessoas conheçam esse conteúdo substancial, essencial, sem o qual não se entende nem outra ciência, né? Sem entendermos o que é o ser, né? Nós não poderemos entender mais nada. Então, o médico estuda o corpo. O que o corpo é? Um ser. Né? O psicólogo estuda a alma. Boa noite, meu caro. O que a alma é? Um ser. Né? O agrônomo estuda a agricultura, que trata da pecuária, das plantas, da terra. O que esses entes são? São ser. Né? Então, a metafísica, essas ciências, elas se resumem em última instância na metafísica. É a metafísica que fundamenta tudo mais. Então, fiquem à vontade para marcar os amigos, os conhecidos e também para fazerem perguntas aqui que eu estou à disposição para responder. Então, bom, percebam o seguinte, tá? Para o homem que possui um intelecto limitado, o ser se impõe, mas não é conhecido diretamente. Isso quer dizer que é da análise do mundo que a nossa volta que nós vamos pouco a pouco desvelando o ser.
entendendo o que é o ser, né? Quando a nossa inteligência se habitua a conhecer a realidade a partir de seus primeiros princípios, os mais básicos, quando nós conseguimos entender uma casa a partir do seu alicerce, a partir das suas estruturas básicas, concordam comigo? Nós conhecemos aquilo que é mais importante, estrutural e sólido na casa. Em verdade, quando nós conhecemos esses primeiros princípios, nós estamos adquirindo um hábito de conhecer a realidade por meio daquilo que é mais elementar, que é mais importante. Por isso, ao estudarmos o ente enquanto ente, nós estamos estudando o basilar, o básico. Vejam, que sem essa noção, meus amigos, caros estudantes, nada seria, nada existiria. O que não é, nada é. O que não tem ser, não é nada. Não pode ser conhecido, não pode ser apetecido, não pode ser amado. Mas o que é isto? O ser. Quais são os mistérios do ser? O que é isto tão importante que sem o qual nós não entendemos nada, nós não fazemos nada, nós não somos nada? Qual a fonte do ser? Porque há o ser e não há o nada. Eis as grandes perguntas que o filósofo, o metafísico, com empenho, se põe a investigar. Eis o conhecimento que este grande pensador, este grande filósofo, Aristóteles, nos legou. Né? De nada, Soraya. Mas, o que é isso? O que é o ser? Para que essas noções como ato e potência, forma e matéria, causa e efeito, substância e acidentes, essência e existência, façam sentido, é preciso que elas tenham ser, que elas se apoiam no ser, e por meio delas nós vamos descobrindo pouco a pouco mais e mais e mais o que é o ser. São noções que nós não conhecemos diretamente, mas conhecemos por certa comparação, por certa analogia. Por exemplo, o princípio de causa e efeito. Quando a bola chega no gol, chega porque foi chutada por alguém, tem uma causa. Isso é o que Aristóteles chama de causa eficiente. Mas se a bola chegou até o gol, chegou a essa finalidade, a este fim, quer dizer que para que a bola chegue ao fim, ou seja, teleologicamente, finalisticamente, pressupõe alguém ou algo com certa inteligência que causou este efeito, causou esta finalidade. Então, veja, aqui nós podemos ver na realidade este princípio metafísico, que está para além da física, mas sem o qual nós não explicamos nada que está no mundo. Não podemos explicar o mundo sem a noção de causa e efeito. É impossível. Não podemos explicar uma doença psíquica, por exemplo, sem uma causa, pois é um efeito. Não podemos explicar, por exemplo, uma lei positiva ou uma lei natural sem uma causa. Não podemos explicar por que a educação, por que educar os homens, sem a noção de causa final, que é o que dá sentido à educação. Então vejam, como esses princípios metafísicos, eles estão mais vivos do que nunca. E a boa ciência, a boa filosofia, se apoia nestes grandes princípios.
Ora, é por isso que a noção de ser é a mais fundamental de todas. Caro Rafael, essa noção ela vai entrar na filosofia, tá? No âmbito da filosofia cristã. Tá? Vejam o que diz aqui o professor Batista Mundim, tá? Nesse livro, a Introdução à Filosofia. Ele diz o seguinte, tá? Na filosofia cristã, embora conservando essencialmente a colocação que lhe haviam dado os dois máximos expoentes da filosofia grega, Platão e Aristóteles, o problema metafísico dá um notável passo à frente e alcança um esclarecimento definitivo sobre um dos pontos mais difíceis e obscuros, ou seja, aquele que diz respeito às relações decorrentes entre entes finitos e o ser subsistente. Ou seja, qual a relação entre o ato puro e os seres e os entes compostos de potência e ato. Esse ponto fica esclarecido pela introdução da doutrina da criação, a qual ensina que os entes finitos devem toda a sua realidade ao ser subsistente, a Deus. Ou seja, todos os entes deste mundo, todos os seres deste mundo, todos que possuem ser, os entes, são por participação do ser necessário, do ser que é ato puro, do ser que é Deus. Toda a realidade que nós vimos à nossa volta, que está misturada entre física e metafísica, subsiste porque participa do único ser necessário, a fonte de todo ser, que é Deus. E mais, foi criada, parte intencionalmente, foi tirada da potência da essência para o ato da existência, para o ato de ser, por um ser que já existia e que já era ato puro, por este ser que é Deus. Então, na filosofia cristã, o problema do ser, ele é central. O problema da metafísica do ser, né, no que tange o aperfeiçoamento da nossa inteligência, ele continua sendo central. Eu aconselho aqui a leitura do livro A Filosofia na Idade Média, do Etienne Gilson. E ele mostra exatamente isto ali, que é uma continuidade entre o estudo da realidade nos gregos e o estudo da realidade nos escolásticos, e na patrística, na filosofia medieval de modo geral, certo? Só que, claro, com aperfeiçoamentos que faltavam à filosofia grega. Por exemplo, a noção de essência e existência, ponto mais alto da metafísica tomista, né? A essência não se confunde com o ser. Uma coisa é algo ter uma essência. Outra é esta essência existir realmente. Ter ser, ter ato de ser. Por exemplo, a ideia de homem, a essência de homem, na mente divina antes da criação, antes do ato de existir em Adão, era apenas pura potência. Não era ainda, não existia ainda. Então, Santo Tomás nos mostra que há uma distinção real entre a essência e a existência nas criaturas. Uma coisa é a essência, outra coisa é o ato de ser, em Santo Tomás. Tá? Então vejam, mas são noções principalíssimas, elementares de toda a realidade, que o metafísico vai conhecendo, vai se aprofundando. Aristóteles, meu caro, é ciente sim da noção de essência, sim, claro que sim, mas ele não é ciente de que há uma distinção real entre a essência e o ato de ser. Isso para Aristóteles não era conhecido. É com Santo Tomás, né, apoiado um pouco na filosofia, na metafísica do Avicena, que nós teremos essa percepção que entre a essência e o ato de ser
há uma distinção real, tá bem? Bom, porque Aristóteles confunde a forma com o ser, tá? A essência com o ser, o que para Santo Tomás não é o correto, certo? Bom, por isso, caros estudantes e alunos, Aristóteles diz que a metafísica não é a ciência mais útil. Já deu para ver aqui que ela não é a mais útil, tá? Nós podemos passar aqui a noite inteira falando, meditando, refletindo, fazendo um retiro, né? Um final de semana aqui em Pelotas, vocês comigo, na minha casa, meditando e refletindo sobre a metafísica. Mas, a partir disso, nós não faremos um almoço, nós não faremos uma casa, nós não faremos uma cirurgia, nós não faremos nada de muito útil do ponto de vista utilitário e pragmático, certo? Mas, segundo Aristóteles, a metafísica não é o conhecimento mais útil, mas é o mais importante, basilar. A princípio, ela não é o mais útil, mas nenhum estudo lhe é superior. A princípio, a metafísica não é o estudo mais útil, mas nenhum estudo lhe é superior. Pois, quanto mais elevado um objeto estudado, mais elevada a ciência. Há algum objeto que a razão humana possa chegar mais elevado do que o ser enquanto ser, do que o ente enquanto ente? Aonde todas as noções, todos os pensamentos, todos os atos, todos os desejos, todos os atos de amor se resumem, estão contidos. Tem que ser. Então, eis aí o estudo mais elevado. Estudo mais elevado. O objeto de estudo da metafísica são justamente os primeiros princípios sem os quais a realidade não seria. Nenhuma ciência, nada seria. Eu quero fixar isso. Isso mesmo, meu caro. Quanto mais elevado o objeto estudado, mais elevada é a ciência. Por isso que a teologia, do ponto de vista sobrenatural, ela é a ciência mais elevada de todas, porque trata do próprio Deus. Correto? Do ponto de vista natural, a metafísica é o saber mais elevado. Por exemplo, em uma árvore, o mais importante são suas raízes, e em uma casa são suas pedras de alicerce. O resto é consequência. Estudar a metafísica é se familiarizar com aquelas verdades eternas. Veja, ao chegar o ser, a essência, a essas relações de causa e efeito, ato e potência, matéria e forma, essência e existência, substância e acidentes, nós estamos entrando no âmbito do que é eterno, do que não muda, no âmbito do que aponta para Deus. Compreendem isso? Compreendem a profundidade disso? Repito, estudar a metafísica é se familiarizar com aquelas verdades eternas que somente um ser que tem em si algo de eterno pode se assemelhar. Então, somente um ser que possua em si algo de eterno, boa noite, Elisa, pode conviver com essas verdades eternas que a metafísica nos ensina. Se nós não tivéssemos nada de eterno em nós, imutável, permanente, espiritual, nós não teríamos como conhecer estas coisas. Concordam comigo? Bom, para a gente encerrar, eu gostaria de indicar alguns livros, tá? Para quem tem interesse em estudar metafísica, entender um pouco mais sobre essa ciência
elevadíssima, essa ciência do ser enquanto ser. Tá? Eu gosto de frisar que, para a nossa inteligência, a metafísica é o último que é conhecido. Né? É o mais difícil, é o mais árduo. Tá? As ordens, meus queridos, que bom saber, viu? Para o professor é muito importante esse retorno. Que bom que eu estou aqui para que vocês apreendam realmente, né? Para que vocês entendam, para que vocês possam viver isso, né? E viver isso é se tornar sábio. E vocês se tornando sábios, vocês serão aquilo que é principal em vocês. Como diz o Echevarria, como diz Aristóteles nesse livro. O homem, praticando a sabedoria, ele vive conforme o que é principal nele. Então, conseguir tentar transmitir esse conteúdo para que vocês possam viver conforme isso é o meu objetivo aqui, tá? Então, o primeiro livro que eu indico é o livro do padre Cornélio Fabro, tá? Um curso de metafísica, ou curso de metafísica, tá? Cornélio Fabro. O segundo livro que eu indico é Os Princípios da Filosofia de Santo Tomás, ou 24 Teses Tomistas, tá? Que é outro livro que eu indico para iniciar no estudo da metafísica. E para quem quer estudar a metafísica clássica, antiga, eu aconselho estudarem, lerem tudo aquilo que o Giovanni Reale escreveu sobre, tá? Certo? Sim, meu caro Jefferson, já estudei Kant, sim. Já estudei para dar aulas na faculdade também, já escrevi sobre. Conheço um pouco do Kant, sim. Bom, fiquem à vontade agora para as perguntas, objeções. Quem quiser tirar um print agora e marcar depois nos stories, fique à vontade, tá? Até vou dar um sorriso para vocês aqui. Então tá bem. Professor também gosta de brincar e conversar com vocês. Certo, meu caro? Comece por ela, tá? É uma excelente obra. Digamos, é a obra que... Isso mesmo, Ricardo, sorria. É a obra onde, digamos, o magistério canoniza a filosofia de Santo Tomás, assim, tornando ela como sua, né? O Papa Pio XI diz que Santo Tomás é o único autor no qual a Igreja fez a doutrina sua, né? A Igreja pegou a doutrina de Santo Tomás para si. Não quer dizer que a doutrina de Santo Tomás é a doutrina da Igreja por completo, mas a Igreja pegou a doutrina de Santo Tomás para si naquilo que era de ser pego, né? O que Kant quer dizer com Deus não é um predicado. Bom, pelo que eu entendo do Kant, ele quer dizer que nós não podemos... O conhecimento de Deus não é um juízo sintético a priori, tá? Ou seja, não é um juízo analítico, nem um juízo sintético. Ele não entra em nenhum conhecimento, digamos, científico humano. Por quê? Quando eu falo que Deus, ou falo o nome Deus, eu não tenho conhecimento do que é Deus, tá? E nenhum dado da experiência pode me permitir também, junto com as categorias a priori, conhecer a Deus. Isso seria um juízo sintético a priori, tá? Pegar certo conhecimento da experiência e encontrar com algumas categorias a priori um novo conhecimento, tá? Um novo conhecimento. É confuso, Kant é extremamente confuso, tá? Longe disso que nós vimos aqui, na metafísica clássica, ela fala para qualquer pessoa, pessoas simples que estão iniciando agora, fala algo que soa natural aos ouvidos. Concordam comigo? A gente consegue entender, poxa, realmente é assim, né? Por detrás de tudo isso que eu estou vendo existe algo que é o ser, eles existem. A existência. Claro, cada um tem a sua essência, cada um tem certa
natureza, mas todos eles são. Essa caneca, esse dedo, esse copo, essa camiseta, todos eles são. Cada um com a sua essência, mas existem. Veja, isso soa familiar aos ouvidos de vocês, não soa? Essa é a filosofia do senso comum, profundíssima, mas que qualquer pessoa com o mínimo de atenção e um bom professor, né, um bom mestre, consegue entender e se enxergar nela. Se enxergar nela, né? Isso Kant não considera, meu caro, tá? Tudo isso está para além, são as famosas antinomínias, né? Que ele diz que o mundo, a alma e Deus existem. E tudo que se refere a Deus, tá? Tudo que se refere a Deus. Mas isso nós não podemos conhecer. Isso são o que ele chama de númeno, né? Ou coisas em si. Querer estudar isso está para além da nossa capacidade natural. Porque o homem não possui categorias que permitam a isso, racionais, nem os sentidos alcançam a isso. Então, é melhor deixar para lá. Tá? É melhor deixar para lá. Tá? Todos aqueles que estão interessados, aqui estão ouvindo, tá? E quiserem aprender mais essa boa filosofia, eu convido para fazerem parte da minha Confraria São Tomás, tá? Ali, alguns colegas estão aqui nos ouvindo, já fazem parte, nós estudamos tudo isso e mais um pouco. E além disso, temos pessoas, um grupo, confrades, para nos ajudar, para nos auxiliar em meio à nossa formação e para termos com quem também desabafar e conversar nesse momento trágico da história da nossa civilização. Bom, não sei, Priscila, se foi proposital. É difícil afirmar isso, tá? É difícil afirmar se foi pensado. Acho que não. Acho que não. Talvez o demônio, sim, né? Talvez sim. Fruto de uma inspiração diabólica, mas não posso dizer que uma pessoa pensou assim propositalmente para vamos fazer a filosofia moderna e deu. Acho que não. Meus queridos, então agradeço a presença de todos vocês, né? Se semana que vem, se Deus quiser, nós teremos mais uma live. Convido vocês a acompanhar meu trabalho nos stories, tá? Mandarem perguntas, sugerirem também temas para live e compartilharem essa live, se gostaram, com os conhecidos, com os amigos, para que a gente possa cada vez mais adentrar nesse meio da boa filosofia clássica e perene e tomista, certo? Fiquem com Deus e até a próxima.